Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo, aos visitantes, boa noite. Aqui é mais um vídeo da série Saindo do Sistema Religioso, é o quarto vídeo, né? E estamos hoje para abordar algo muito interessante. O que as denominações ensinam e o que as escrituras ensinam. Ainda continuando naquele mesmo ponto das ofertas do vídeo anterior, eu quero abordar alguma coisa além aqui hoje, porque as pessoas entendem que oferta é apenas dinheiro e isso está se propagando. Antigamente a católica, ela cobrava indulgência e Lutero foi o primeiro a lutar contra isso, e depois houve o protestantismo. E de lá para cá, o que aconteceu no dia de hoje, meus irmãos e meus caros visitantes desse canal? O que tem acontecido com as denominações, porque a Igreja de Cristo não é? Já falei, canso a falar e volto a falar novamente. Existe sim ovelhas de Jesus Cristo dentro desses lugares, mas o sistema, a doutrina, não pertence a Cristo. Alguém poderia falar: nossa, como não pertence? Com certeza não, porque se perdeu no tempo. Quando você observar a Escritura profundamente, aos poucos tentar aplicar ela de fato, então você vai chegar um pouco próximo do que era a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele era o único cabeça, a porta, a verdade e a vida. Diante disso, essas denominações têm pregado muito dinheiro também. Reclamava da católica e agora se tornou a que mais cobra dinheiro em troca de favores espirituais. Então, por isso que hoje eu quero ler alguns textos aqui. E o primeiro que eu quero ler é algo maravilhoso. Se encontra no livro de Atos. Alguns conhecem como Novo Testamento, e de fato é, né? Porque ali já havia descido o Espírito Santo. Mas, mais precisamente, em Atos capítulo 2, do 32 ao 35, vamos observar a leitura. Da multidão dos que haviam crido ou acreditado em Jesus, era só um coração e só uma alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos vendiam, ou até mesmo casas, vendendo, e trazia os valores e depositava aos pés, né, ou pelo ou nas mãos, ou ao poder dos apóstolos. A palavra pés é uma linguagem figurada, né? Trazia os valores das casas, dos terrenos, e depositava ali no poder, né, na administração dos apóstolos. Mas olha o que acontece em seguida, né? Veja bem o que acontece. E os distribuía a cada um segundo a sua necessidade. Então vamos ver. Chegava a oferta em dinheiro, a administração dos apóstolos. Então os apóstolos pegavam esse dinheiro e distribuía de acordo com cada um, segundo a necessidade de cada um. Não ficava na igreja, não ficava no tesoureiro ou na tesouraria, com o tesoureiro ou na tesouraria, não ficava no cofre da igreja, não ficava na conta bancária da igreja, não ficava fazendo projetos e arrecadando dinheiro para fazer mais templo,
Porque bem sabemos que o templo são pessoas. Quando estamos reunidos, congregados a nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos a casa que habita o Espírito Santo de Deus. Isso está em Atos, né? 17, 24. O Deus que criou os céus e a terra não habita em templo feito por mãos humanas. Entre outros textos que dizem, em 1 Coríntios 6, por exemplo, fala: você fará a junção desse corpo a uma meretriz, a uma prostituta, tornando os dois uma só carne? Não sabeis que o vosso corpo sois sagrados, são templo do Espírito Santo, e que fosse comprado por alto preço? Que preço? Todos sabemos que preço foi. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos salvou, nos redimiu dos pecados. Então, esse é o primeiro texto. Eles não distribuem às pessoas. O foco não é ajudar aos necessitados. Alguém poderia falar assim: pô, Fábio, você está sendo muito injusto. Tem muita igreja aí fazendo muito trabalho bom. Sim, algumas pequenas se limitam a fazer alguns bons trabalhos. Não estou falando aqui, né? Mas sabe por que ainda está nesses trabalhos pequenos assim? Porque ainda não sentiu o poder do dinheiro na mão. Quando começar a ganhar muito dinheiro, essa igreja, ela vai fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, e começa a criar um império de igreja. E eu sou testemunho disso. Conheço igreja aqui, próximo ao meu bairro, por exemplo, que começou com uma portinha de boteco. Hoje abriu uma igreja imensa e já está indo para a segunda, terceira, quarta. O problema é ter o poder na mão para que você possa fazer tudo igual as grandes fazem. Agora, quando nós não enfatizamos o dinheiro em primeiro lugar, e sim o amor uns pelos outros, e da forma correta orientamos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, através da própria escritura dele, a coisa muda completamente. Então, olha o que o texto da escritura diz. Aqueles que tinham terra e casa vendia, distribuía, trazia o montante aos pés dos apóstolos, ao poder, à administração dos apóstolos, e eles distribuía, né, de acordo com cada um, conforme a sua necessidade. Não é isso que vemos hoje. É uma dificuldade seu irmão falar: olha, eu estou desempregado, eu quero aí R$100 para arrumar a correia da máquina da minha esposa, porque ela está sofrendo, não pode lavar roupa, né? Então vamos falar o quê? Irmão, você tem que doar à igreja do Senhor, porque assim como Deus te abençoou, você tem que devolver a Deus. Aí pede dízimo, pede todas aquelas coisas que nós já estamos cansados de saber, né? Eu não vou nem entrar muito nesse mérito. Vamos ver mais um texto. Segunda carta aos Coríntios, eu li Atos, capítulo 4, 32. Agora vamos também... antes de ler Atos, capítulo 4, 32, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos ler mais um texto que eu esqueci. Ali mesmo, no 36, Atos 4, 36, diz assim: José, a quem os apóstolos deram o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita, original de Chipre, sendo proprietário de um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos. É óbvio que ele tinha plena confiança nos apóstolos, que sabia que ia ser bem distribuído. E hoje, será que os membros estão sabendo se estão sendo bem distribuídos esses valores, esses dinheiros que eles estão dando? Aí alguém pode falar: sim, nós falamos, explicamos, detalhamos tudo o que acontece na igreja. Mas, meu irmão, isso aparece como um sinal de avareza, aparece como um sinal, como se fosse uma empresa que tudo tem que dar satisfação aos irmãos. A igreja que tem verdadeiro amor, cada um sabe o que vai fazer com o dom que recebeu de Deus. Se você tem o dom de amar, ama. Se você tem um dom de abraçar, abraça. Se você tem um dom de ajudar o seu irmão em alguma parte física,
no sentido profissional, ajude. Se você tem dinheiro para contribuir com seus irmãos, contribua. Mas não se limita somente lá na congregação que você está, meu querido. Os irmãos, os nossos irmãos, os filhos de Deus, os filhos de Jesus Cristo, estão em todos os lugares praticamente. Então não devemos nos limitar a estar ajudando apenas dentro da congregação, como alguns pastores aí pregam, né? Tem que ser aqui, entre outros pontos. Vamos lá para não demorar muito, né? Vamos lá para segunda carta aos Coríntios. Abre aí, segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Olha o que diz, só o verso 7. Cada um contribua como dispõe o seu coração, sem pena ou não por dó e nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Nossa, imagine se pregasse isso nas congregações de hoje. Se pregasse, olha, meus irmãos, vocês ofertem aqui de acordo com o que vocês têm. Se o seu coração estiver disposto realmente a ofertar, porque Deus não recebe uma oferta, seja qualquer tipo de oferta, se o seu coração não está entregue a esse entendimento correto do que é ofertar na vida da igreja, não prédio, não as paredes, ou a organização, ou a denominação, é a igreja. Se você não entendeu que você deve ser o sal e a luz para o mundo e para os seus irmãos, você tem que contribuir de alguma forma, você está ali, não está contribuindo conforme o que você tem, e nem de coração, como que isso vai ser louvor a Deus? Como que vai subir como aroma suave, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Não tem como subir. Não tem. Então aqui ele deixa bem claro. E aí os pastores gostam muito de usar esse texto aqui, o verso 6, né? Saber que quem semeia pouco, pouco também colherá. E quem semeia muito, muito colherá. Eles estão usando isso aqui num contexto errado. Sim, Paulo está dando essa ideia, mas o contexto aqui é a grande organização da coleta para os santos da Judéia, que estava passando fome. Daqui a pouco nós vamos entrar lá nos textos. Então, ele fala sobre estimular a igreja a estar fazendo de uma certa forma muito, desde que você tenha muito, de acordo com o que você tem e com disposição do coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é assim que ensina. Tenho certeza que não. E vocês também sabem. Vamos para mais um texto, né? E se encontra em 1 Coríntios 16, que eles taxa, por exemplo, na última igreja que eu estive, que eu fiz parte, igreja instituição, eles deixavam esse versículo para estar provando às pessoas que tem até um dia de contribuir. Não é todos os dias, meus irmãos. Então eles iam em 1 Coríntios, primeira carta, primeira epístola, que significa carta, a primeira epístola de Paulo enviada aos irmãos que estavam em Corinto. Então a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1, diz assim: quanto à coleta em favor dos santos separados de Deus, segui também vós as normas que eu estabeleci para as igrejas da Galácia. Então a mesma norma todas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Desse modo não esperará a minha chegada para se fazer coletas.
E detalhe, abre aspas, hoje eles esperam vir gente muito importante no dia da ceia, ou num dia especial, aí para coletar, aí é para fazer aquela expressão de avareza, né? Por quê? Porque vai estar cheia, vai estar bombando, né, a instituição naquele dia. E aí vai arrecadar muito dinheiro. Vamos lá, verso 3, continuando. Quando aí chegar, mandarei munidos de carta aqueles que tiver escolhido para levar as vossas dádivas a Jerusalém, viu? Os pobres da Judéia. E se valer a pena, eu mesmo vá e eles farão a viagem também comigo. Olha o que Paulo está dizendo. Então, no primeiro dia da semana, assim como eu ordenei às igrejas da Galácia, as outras congregações que se reúnem a estar fazendo uma grande coleta, não no momento que eu for, porque eu não quero que seja de uma forma, né, com expressão de avareza, ele fala em outras cartas. Isso está em 2 Coríntios capítulo 8, 9, completo. Leiam lá, leiam que vocês vão ver como que de fato era uma coleta especial para estar ajudando os pobres da Judéia que estavam passando fome. Vamos confirmar isso? Atos capítulo 11. Abra aí Atos capítulo 11, meus queridos. Porque eu gosto de trazer a escritura à risca, porque eu não quero falar de mim mesmo, né? Eu quero de fato trazer o que está escrito, senão não seria Caminhando em Verdade, né? Esse canal aqui. Então, no livro de Atos capítulo 11, a partir do verso 29, veja bem o que diz. Vamos ler exatamente do 27 para pegar um contexto. Então, Atos 11, 27. Olha o que diz. Naqueles dias, alguns dos profetas desceram a Jerusalém, a Antioquia. Alguns dos profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Apresentou-se um deles, chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito que estava para vir uma grande fome sobre toda a terra. E ela de fato veio no reinado, ela quem? A fome, no reinado de Cláudio. Decidiram então os discípulos, cada um segundo as suas posses, enviar contribuições em ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Que maravilha, né? Quando você busca a estudar e a observar todo o contexto. E eles de fato fizeram, enviando aos anciãos por intermédio de Paulo e de Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, ou Saulo. Que maravilha, né? Quando você cruza esse entendimento com as cartas de Paulo, você vai ver que é exatamente a coleta para auxiliar os santos da Judéia que passavam fome na época. E não tinha esse negócio de culto das 7, oferta, dízimo. Culto das 11 horas, oferta, dízimo. Culto das 15 horas, oferta, dízimo. Culto das 17 horas, oferta e dízimo. Culto da 21 hora, oferta e dízimo. Não tinha isso, meus irmãos. Não tem, vou falar, todos os vídeos aqui eu estou desafiando. Não tem pastores no Brasil que me mostra um mandamento, não vou falar um mandamento, um versículo que deixa claro que nós temos que ir para o templo de pedra, a igreja, a instituição, a igreja que eles conhecem, que tenha que dar oferta lá dentro. Então, e a água e luz? Como é que vai sobreviver? Isso eu vou fazer no próximo vídeo, hein? Vou fazer mais detalhado isso. Água, luz, salário de alguns, né? Que acha que tem que ter o salário, né? É obrigado ter salário. Porque não amarra a boca do boi enquanto ele está pisando no trigo ou moendo. Vamos deixar isso para um próximo vídeo. Mas o interessante aqui é o seguinte. É saber que não tem além de ajuda aos necessitados. Então você pode congregar na sua igreja. Quando o pastor falar, você não dá o dízimo nem a oferta? Minha vida já é uma oferta a Deus. E eu estou ofertando aos meus irmãos amados aqui dentro, sem você saber. Mas se você está inteirado na congregação, pastor, você vai saber que nós estamos ajudando uns aos outros. Inclusive o senhor mesmo deveria ajudar muito.
Mas engraçado que algumas denominações, o pastor vai ficando rico, vai ficando próspero, não são todos, né, mas uma grande massa, uma grande esmagadora maioria é assim, e os fiéis vão ficando mais pobres. E por isso que tem que ter promessa toda semana, todo dia de culto tem que ter promessa, tem que ter renovação, porque senão esvazia. E de fato já está esvaziando as igrejas, né? As denominações, as instituições, vamos dizer assim. Então aqui nós acabamos de ler mais um ponto. Vamos para mais um texto? Eles usam muito a ajuda que Paulo teve em Filipenses capítulo 4, 18. De fato, Paulo teve. Mas os donativos ali representa oferta, pode ser em dinheiro, pode ser qualquer donativo que foi enviado para Paulo, mas foi exatamente para Paulo, para suprir a necessidade do irmão Paulo, não da igreja de Paulo, ou aonde Paulo estava lá congregando. Não tinha isso. Né? O apóstolo Pedro recomenda ao apóstolo Paulo: olha, só não vai esquecer do que o nosso Senhor Jesus falou para nós. Não esqueceis dos órfãos, das viúvas, do necessitado. Né? Porque mais alegria é dar do que receber. Os pastores ficam loucos quando ouvem isso, porque já estão doutrinados. E eu não culpo todos, porque muitos aprenderam errado e estão passando errado. Muitos chegaram nos cursos de teologia quando deparou com a verdade. Ou eles saíam do curso, ou eles iam continuar para ter o salário do pastor, porque sem o certificado não tem salário, não tem abertura pastoral para você. Mesmo que você não foi chamado por Deus, não importa. Não importa isso. Vamos para lá, para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, 35. Olha só. Atos 20, 35. Vamos ver o que diz aqui no 35. Olha só. Em tudo vos mostreis que é afadigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: há mais felicidade em dar do que o receber. Olha, eu gostaria que vocês lessem o contexto depois, mas olha que coisa linda, né? Do 33, vamos voltar um pouquinho. Paulo diz: de resto, não cobicei prata, ouro ou veste de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e a de meus companheiros proveram estas mãos. Olha só que interessante. E em tudo vos mostrei que é trabalhando duro, assim que devemos ajudar os fracos, tendo presente as palavras do Senhor, que diz: há mais felicidade em dar do que receber. Aí eu te digo, as igrejas as instituições vão falar exatamente isso. Tem que dar, meus irmãos, tem que ofertar na igreja. Se tem que dar para receber, por que a própria instituição não dá para receber de Deus? Só recolhe. E vai só engordando, né? São perguntas que eles não querem falar. Meio minuto de um debate com qualquer pastor desse sistema já é briga. Não vem para a escritura. É literalmente briga. Não estou falando de teólogo aqui, não. Estou falando de pastores no geral. Porque o teólogo, eles é hipócrita. Eles têm conhecimento, mas eles não falam para a massa. É só para aparecer no Vejam Só, nos debates de televisão. E aí eles se orgulham, fica citando vários líderes, escritores ou até mesmo filósofos, menos Jesus. Eles não citam, poucos citam Jesus. Mas tudo bem, isso é outra história. Vamos finalizar aqui com dois textos que eu acho maravilhoso. Um se encontra em Romanos, capítulo 12, que eu leio sempre, e é uma coisa assim que eu acho incrível. O que está escrito em Romanos é maravilhoso demais. E incrível que esse capítulo 12 de Romanos, ele serve para aplicar em quase tudo, né, na igreja do Senhor Jesus. Então, Romanos 12, 1 até o 2, mais ou menos, diz assim:
exorto-vos. Eu peço, exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais o vosso corpo, os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo, separado, né? Santo significa separado, e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Olha a oferta do crente. Então, ofereça o seu corpo, sua vida, né? Em sacrifício vivo. Olha aqui o sacrifício, né? Quem faz ao contrário, aí sim faz sacrifício de tolo. Mas os pastores dizem, a oferta é de 100, quem vir com 30, Deus não aceita sacrifício de tolo, meus irmãos. Tolo é quem não entende esse sacrifício aqui, né? No sentido de doar a nossa vida a Cristo, não sacrifício da cruz, não sacrifício para pagar o nosso pecado, que isso já foi pago, né? Então, olha só, ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir ou experimentar qual é a vontade de Deus, o que é bom e agradável e perfeito. Mais um texto. Hebreus capítulo 13. Para finalizar o vídeo de hoje. Hebreus capítulo 13. Olha o que diz em Hebreus capítulo 13. A partir do verso 15. Vamos lá. 13, 15. Por meio dele, de Cristo, ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e da comunhão, porque são estes os sacrifícios que agrada ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Será que precisa falar mais alguma coisa? Acho que não. Deixem o like, inscreva-se se não é inscrito no canal. E a intenção de inscrever e dos likes não é apenas financeiro, eu já falei aqui várias vezes. É que divulgue o canal, o YouTube, vê a relevância de comentários, de like, e leve essa verdade a centenas de milhares de pessoas pelo mundo. E assim, cumpre João 8,32 verdadeiramente. Se Cristo vos libertar através da revelação da palavra, escrita já, revelada, verdadeiramente sereis livres, meus caros irmãos. Uma boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos em Cristo, e a misericórdia de Deus alcance aos que não entenderam e não confessou o nome do nosso Salvador, e a todos aqueles que são visitantes, né, que seja aí até mesmo ateus ou ascéticos, né, que o Senhor possa um dia esclarecer na vossa mente que de fato existe um Criador, um sustentador de todo o cosmos. E um dia veremos, sejamos ateus ou não, ele face a face. Então, eu termino aqui o 4º vídeo dessa série, acrescentando um pouco, né, sobre a questão da oferta e dízimos. E no próximo eu vou mudar um pouco o tema, mas nessa mesma linha, né, de apresentação da Escritura. Deixando bem claro, meus irmãos e visitantes, que eu não tenho toda a verdade em mim, no sentido de conhecimento da Escritura. Nós temos sim a verdade, que é Cristo, em nosso coração, habitando dentro de nós. Mas aqui nós estamos aprendendo pelo Espírito Santo de Deus, quando abrimos a palavra e contextualizamos a palavra, e quando trazemos ela da forma mais simples, da forma que eu estou passando aqui, para que ela possa ser absorvida pelos incautos, porque se depender dos estudiosos desses templos, dessas denominações, a massa fica cada dia mais sem conhecimento. E é por isso que o povo perece.
por falta de conhecimento. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, e até o próximo vídeo desse canal. Boa noite.